Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina, graduanda do curso de Psicologia e bolsista no Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular PET-GAP aqui da Universidade Federal de Pelotas. O tema do meu trabalho é sobre os hábitos de leitura e seus benefícios para a saúde mental em tempos de pandemia e foi feito junto com a minha colega Tuane Silva Jambeiro e orientado pela tutora Heloísa Helena Duval de Azevedo. Como eu falei anteriormente, eu sou bolsista do PET-GAP, mas eu acredito que muitos de vocês não conhecem a gente. Então eu trouxe algumas fotinhos para vocês conhecerem o grupo e para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Então, como eu falei anteriormente, nós somos um grupo de ação e pesquisa em educação popular. O nosso grupo está vinculado ao programa de educação tutorial e é construído de maneira multidisciplinar. Então, envolve diversos cursos aqui da universidade, como a psicologia, a pedagogia, o design e vários outros. As nossas principais atividades são ações sociais e educativas voltadas para a população de comunidades periféricas e urbanas aqui da cidade de Pelotas. Então, durante a pandemia de Covid-19, a gente organizou diversas atividades para a modalidade virtual, e uma delas foi o Respira Bem. O Respira Bem, então, é uma ação que tem como ideia sugerir atividades alternativas para a redução de estresse e ansiedade e também promover a reflexão, o autoconhecimento e a autoaceitação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de publicações que a gente utilizou no decorrer do ano de 2020 nas redes sociais do PET-GAP. A gente abordou diversas temáticas como o Novembro Azul, a arte terapia, o Setembro Amarelo e também a aceitação do próprio corpo. Mas foi a publicação dos Aliados contra a pandemia de Covid-19 que impulsionou ainda mais a minha vontade de falar sobre os hábitos de leitura. Como a gente sabe, durante a pandemia de Covid-19, as pessoas procuraram bastante livros, filmes, séries e músicas para tentar aliviar um pouquinho da ansiedade que esse momento tem trazido. Então, foi a partir dessa publicação que surgiu a ideia de falar sobre os hábitos de leitura e seus benefícios para a saúde mental. Como a gente sabe, a saúde mental está para além da ausência da doença, né? Ou seja, envolvem diversos fatores biopsicossociais, como as condições genéticas, o ambiente em que a pessoa vive, as suas condições psicológicas, emocionais. Poucas pessoas sabem, mas os livros eles já são utilizados como recurso terapêutico, tanto por psicólogos quanto por bibliotecários, através de uma técnica denominada biblioterapia. Então, a biblioterapia ela é uma terapia conduzida pelo meio dos livros. Essa técnica utiliza do método catártico de Aristóteles, que significa a purificação da alma, mais ou menos, e também pela catarse freudiana. A catarse freudiana, então, significa a liberação de uma emoção que outrora foi reprimida durante a vivência de um evento traumático. Como a gente sabe, durante a pandemia de Covid-19, as psicopatologias se intensificaram muito. A ansiedade, a depressão, elas têm se tornado bem recorrentes na vida das pessoas. Então, a ideia foi fazer uma relação sobre essas psicopatologias e o hábito de leitura, a fim de que a gente possa diminuir os sintomas das psicopatologias através da leitura de um bom livro. Mas não dá para falar sobre livro e não falar sobre a taxação, né? Para quem acompanha o mercado dos livros, sabe que nesse ano de 2020 o governo propôs uma taxação de 12% em cima dos livros. Então, essa taxação ela afasta muito o pessoal do hábito de leitura e também acaba afastando essas pessoas de adquirirem esses benefícios que a leitura traz. Então, os objetivos desse trabalho são identificar os benefícios que o hábito de leitura traz para a saúde mental em tempos de pandemia e também promover o direito de acesso e consumo dos livros. A metodologia, então, surgiu através da promoção que o PET-GAP fez da ação Respira Bem, para a gente tentar se adaptar a esse novo mundo, né? E o Respira Bem, ele surgiu através de um vídeo de uma bolsista do curso de cinema de animação, que falava sobre a importância da respiração e da meditação em tempos de pandemia. Então, foi a partir desse vídeo que nós, bolsistas do curso de psicologia, adaptamos o Respira Bem para o âmbito de saúde mental. Então, a metodologia geral desse trabalho é uma revisão bibliográfica sobre as práticas de leitura e seus benefícios para a saúde mental. Então, como resultado da discussão, a gente tem a defesa do acesso, incentivo e consumo de livros. Uma vez que a gente sabe, né, que a leitura ela nos ajuda a compreender nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas percepções. Também ajuda a compreender o outro, o espaço dele, o que ele pensa, por que eu tenho que respeitar. E também ajuda a compreender o mundo como um todo, né? Todas essas relações, esses interpasses, essas ligações que a gente faz no mundo em que a gente vive. Além, claro, da leitura, ela já atuar no tratamento, claro que de maneira coadjuvante, de diversas psicopatologias, como a ansiedade, a depressão, e também ser um agente construtor de ideias, né? Quem nunca pegou um livro e teve um estalo de ideia,
conseguiu fazer uma relação muito legal sobre algum outro assunto que já estava lendo, ou se identificou tanto com a leitura que conseguiu se colocar naquele espaço, né, que está sendo criado pelo autor, e então conseguir resolver vários conflitos internos que tu tinha. Então, tipo, o universo do livro ajuda muito a gente a compreender as situações, a se colocar naquele lugar, a conseguir se desenvolver. Então, é muito benéfico para a nossa saúde mental. Mas não dá para falar dessa leitura sem falar sobre a leitura crítica, né? É importante que a gente faça uma leitura sempre com um pensamento crítico ativado, ou seja, tu vai ler aquele livro, mas tu tem que extrair alguma coisa dele, tu tem que conseguir compreender algo, relacionar com algo, ter uma opinião formada sobre aquele livro que tu leu, para conseguir indicar para um amigo, para indicar para um professor, para conseguir fazer essa troca de ideias, né? Essa troca de sentimento e toda essa relação que envolve no processo de leitura. Então, aqui também trouxe um tópico que foi até sugerido e questionado pelos avaliadores, que foi a leitura em primeira infância. Então, eu já acompanhava alguns autores que trabalhavam com a questão dos contos, na clínica da psicologia, no caso, né? Psicologia clínica. Então, vários autores aqui falam que a saúde mental está relacionada com a possibilidade de a gente contar a própria história. Então, eles falam que o indivíduo está saudável psicologicamente se ele consegue falar sobre as coisas que incomodam, sobre as coisas que deixam a gente triste, sobre as coisas que nos dão raiva. Então, acho que a leitura na primeira infância começa a partir daí. Se a criança está podendo contar aquela história, imaginar, trocar os personagens, inventar a própria história dela, é porque ela está bem psicologicamente. E daí, na leitura do Terapeuta e o Lobo, tem uma frase ali que o autor usa, né, que na verdade ele se baseou no Freud, mas ainda assim ele fala que os contos trazem os motivos humanos arcaicos e ajudam a criança a compreendê-los. Ou seja, a partir do conto a gente pode trabalhar essas emoções, o amor, a raiva, a tristeza, os ciúmes. Então a leitura ela é extremamente importante para a criança conseguir compreender esses mecanismos que ocorrem na volta dela, né? A gente sabe que o processo de desenvolvimento ele é bem complexo para uma criança, porque é tudo muito novo. Então, eu acredito que a leitura, ela ajuda muito nesse ponto de conseguir compreender as coisas novas que estão acontecendo ao redor dela. Além, claro, né, do espaço lúdico, ou seja, a criança pode transportar a imaginação dela para qualquer ambiente. Isso ajuda muito no desenvolvimento, a criança vai ter uma mente mais fértil, vai conseguir pensar sobre diversos aspectos, vai conseguir aumentar o repertório dela de palavras, vai ajudar na alfabetização. Então, acho a leitura na primeira infância extremamente importante por diversos aspectos, né? Então, como eu falei, essa questão de trabalhar as emoções, essa questão do espaço lúdico vai ajudar ela nesse processo de identificar os locais, conseguir imaginar, conseguir reproduzir a partir da leitura, e também para o processo de alfabetização, né? Uma criança que escuta histórias dificilmente vai não contar as suas histórias futuramente. Então, acho extremamente importante a leitura na primeira infância. Então, como conclusões, nós temos as práticas alternativas para o alívio de sintomas ansiosos e depressivos na pandemia. Então, ler é uma das melhores saídas para a gente conseguir aliviar essa ansiedade, né? E o fortalecimento emocional também, porque várias pessoas estão se sentindo bem ansiosas nesse período de pandemia, então a leitura pode ajudar. Então, ela traz benefícios a longo prazo, então aumenta o vocabulário, aumenta a atenção, intensifica a imaginação. Tudo isso que eu falei, então, é muito benéfico para a nossa saúde mental. Mas, para a gente aproveitar desses benefícios, tem que ter a promoção e defesa do acesso e consumo de livros, né? Então, aqui o Pet Indica trouxe alguns livrinhos para a gente indicar para vocês conseguirem aproveitar ao máximo esses benefícios. Contos de Green, épico, né, clássico. Harry Potter e a Pedra Filosofal. E Contos de Aia, para quem gosta mais dessa distopia, que não é tão distopia, né, porque está bem próximo. E aqui, então, tem as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E o meu contato e o contato do Pet, caso alguém tenha alguma dúvida ou gostaria de conhecer mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e não esqueçam, leiam um bom livro.